Bom, rapaziada, finalmente, mano, lancei aí o meu aplicativo de textura, sensibilidade, dicas e tudo mais aí sobre Free Fire, beleza, família? Glória! File Sensivity, beleza, mano? Vou tá passando ele pra vocês aqui nesse vídeo, beleza? Então, mano, já chega deixando o like, rapaziada, e assiste o vídeo até o final pra você entender direitinho como que funciona pra não fazer cagada, tá bom, meu parceiro? Então assiste realmente até o final, beleza, rapaziada? Pra me ajudar aí e pra também, mano, você entender como é que funciona, beleza? E pra começar, mano, já quero ver recorde de like, família. Nesse vídeo aqui, 3.000 likes, rapaziada, isso mesmo, 3.000 likes, mano, deixa o likezão aí, eu duvido que vocês consigam bater essa meta de like, família, não, duvido não, vocês conseguem, mano, deixa o likezão aí, 3.000 likes, beleza, desafio do like do vídeo de hoje, né, mano, pra quem não sabe, basicamente você tá deixando o like com uma parte do corpo, o desafio do like do vídeo de hoje é você tá deixando o like aí com o queixo, rapaziada. Se você conseguir deixar o like com o queixo, comenta aqui embaixo que você conseguiu, que eu vou estar olhando seu comentário, eu vou estar vendo quem conseguiu, beleza, mano? Enfim, rapaziada, ó, como vocês podem ver aqui, meu parceiro, ó, já tô aqui, tá bom, mano, com uma texturazinha aqui, a texturazinha mano, a calça angelical aqui branca, tá ligado, mano? Esse segundo passe aqui é meu mesmo, tá ligado? Mas também tem umas texturas de segundo passe, tá ligado, família? Eu, mano, tô com umas texturas muito foda aqui na minha conta, tá ligado, meu parceiro? Deixa eu colocar aqui, vou mostrar pra vocês como é que funciona, tá bom? A parte da textura. Você pode ver que o cabelinho aqui, ó, o cabelinho é o negócio do passe, tá ligado, rapaziada? Então, mano, você vê que realmente várias texturas foda. Se liga só, rapaziada, eu vou sair aqui do Free Fire, tá bom? Primeiramente eu vou sair aqui e vou vir no gerenciador de arquivos, tá bom? Aqui no gerenciador de arquivos, rapaziada, eu vou tirando aqui a pasta... Engasguei, rapaziada, aqui, mano, eu vou fazendo o seguinte, essa pasta aqui, ó, que é sem textura, eu vou apagando essa textura que eu tô, mano, cadê? Deixa eu achar aqui a pasta, com Detest Free Fire, família, quando você tiver com a textura e quiser remover, é só você vir aqui e apagar essa pasta, tá bom? Depois é só você baixar o pacote de expansão de novo, caso você não tenha feito esse pré-save aqui, ó, que foi o que eu fiz, tá bom, mano? Eu já tinha feito um pré-save, então eu só vou copiando aqui na pasta data e já era, tá ligado, mano? Aí já vai como se eu tivesse sem textura do zero, tá ligado? Pronto, rapaziada, ó, já tá aqui, tá bom, meu parceiro? Já tô aqui sem textura no caso, tá bom, rapaziada? E vou mostrar pra vocês como é que funciona o aplicativo, tá bom, mano? Bom, rapaziada, já tirei a textura e agora eu tô entrando aqui no aplicativo, tá bom, mano? File Sensivity, tá bom, rapaziada? Já falo pra vocês sobre o download, tá bom? Mas, ó, mostrar pra vocês como é que funciona basicamente, tá bom, mano? Aqui, rapaziada, em melhor jogabilidade, tá bom? Sensibilidades. Aqui, meu parceiro, eu vou sempre atualizando vocês das melhores sensibilidades, tá, mano? Eu sempre perco muito tempo fazendo isso pra vocês. Inclusive, amanhã, atualização do Free Fire, e eu vou lançar aqui a nova sensibilidade da atualização, tá bom, mano? Ou se você tá vendo depois da atualização, já tem aqui no aplicativo também a sensibilidade da nova atualização, tá bom? Vou sempre atualizando vocês, rapaziada. Ó, essa daqui foi uma sense que eu mandei hoje lá no canal, tá ligado? É uma sense que tá muito boa, a sense dos gringos, né, rapaziada? E, mano, aqui você consegue pegar a sense com muito mais facilidade, tá bom, rapaziada? E, cara, basicamente, você só precisa pegar aqui as instruções, tá ligado? Você pega a sensibilidade, deixa eu ver se tá sem bom volume, e clica aqui no vídeo, tá ligado? Aí ele vai levar pro vídeo onde vai ter as instruções da sensibilidade, tá bom? Então é muito importante que você pegue a sense e depois pegue as instruções, tá bom, rapaziada? Então essa sense dos gringos aqui tá muito boa, depois você pode querer usar pra você ver, tá bom, mano? Aqui, ó, categoria da sensibilidade alta, tá, rapaziada? Então quando a sense tá mais alta, falei meio errado, né? Quando a sense tá mais alta, rapaziada, você sobe o dedo um pouco mais devagar, tá bom? Então aqui fala um pouco sobre a sense, tá ligado? Se for média, você sobe mais mediana, tá ligado? E se for a sensibilidade baixa, você vai subir mais rápido, tá bom, meu parceiro? Enfim, rapaziada, essa aqui é a parte da sensibilidade, vou estar atualizando todos os dias, beleza? Então, mano, vale muito a pena essa parte aqui. Tem a parte aqui de pack de texturas também, tá bom, rapaziada? Até agora tem 3 packs aqui e tem aquela angelical branca que eu tava, tá bom, rapaziada? E tem outros packs aqui. Basicamente eu vou estar adicionando mais aqui, tá bom, mano? Vou estar sempre tentando adicionar mais coisa pra vocês, sempre, mano, novidade no aplicativo, tá bom? Pra vocês sempre voltar no aplicativo todos os dias e ver que realmente tem coisa boa, tá bom, família? Enfim, mano, aqui tem várias coisas, tá bom, rapaziada? Você pode estar clicando aqui, pra baixar é bem simples. Por exemplo, essa calça aqui, tropinha, a calça angelical é branca, né, mano? Basicamente você só precisa clicar aqui em baixar textura, tá bom? No caso ela substitui a calça down, ali na descrição já tá escrito isso, né, rapaziada? E pronto, ó, vindo pra cá, você clica aqui, ó, com Detest Free Fire. E, mano, deixa eu fechar aqui, ó, pronto, tá fazendo download, tá vendo, rapaziada? Vem direto pro Mediafire, tá bom, meu parceiro? Você baixando aqui pelo aplicativo já leva direto pro Mediafire, tá bom? Aqui, se você não sabe, ó, enquanto tá baixando aqui, se você não sabe como coloca textura, esse videozinho aqui vai explicar pra vocês, tá bom, rapaziada? Tem um videozinho aqui explicando, tá bom? Mas, mano, como estamos aqui no vídeo, eu já vou aproveitar e já vou explicar pra vocês rapidão, beleza, meu parceiro? Basicamente, rapaziada,
vamos lá, você precisa ter aqui, ó, o arquivo, você pode precisar ter o aplicativo raro ou algum aplicativo que consiga extrair os packs de textura, tá bom? Vindo aqui na pasta downloads, tá, mano? Você pode ver aqui que eu acabei de baixar esse daqui, ó, tá bom? Segurando em cima, eu clico em extrair aqui e pronto, extraiu aqui aquela pasta. Agora eu vou lá no gerenciador de arquivos pra ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Vindo aqui na pasta download, rapaziada, tá aqui, ó, a pasta que a gente extraiu, tá bom? Basta só você pegar ela, mover, né, rapaziada, e vir aqui no Android, data e colar aqui, tá ligado? Ó, daí você só vai confirmando aqui, tá bom, rapaziada? É bem simples pra você colocar a textura, tá bom? Eu coloquei a textura em menos de 1 minuto, rapaziada. É bem simples, mano, tá ligado? Você assiste o videozinho ali, se você não entender, tá ligado? Meu parceiro, é bem fácil, mano. Aqui, ó, até aqui deu pra entender, porque o negócio realmente é muito fácil. Vou entrar no jogo pra vocês verem como que o bagulho já tá aqui, a textura já vai estar aqui bonitinha, aquela angelical branca, porque o negócio realmente funciona muito bem, beleza, família? Tô entrando aqui, enquanto isso já vai deixando seu like e se inscreve aqui no canal, tá, mano? Tio File, como que funciona o download? Rapaziada, calma, já vou chegar lá, tá bom? Já vou falar pra vocês como é que funciona o download do aplicativo, beleza? Bom, rapaziada, vamos fechar aqui, né, mano? Vamos ver se já tá aqui a texturazinha, né? Ó, oxa, o Alex, opa, já tá aqui, tá vendo, rapaziada? Já tá aqui a textura aqui da nossa digníssima angelical branca, tá ligado, rapaziada? E como vocês podem ver, mano, ela vem aqui já com outras texturas também, tá ligado? Além da angelical branca, que no caso aqui no cabelinho branco já vem a camiseta aqui, tá ligado? Já a camiseta não, já vem o bonezinho do primeiro passo. Então, mano, são textura muito foda, atualizada, que eu vou estar sempre passando pra vocês. Não é que nem os outros aplicativos de textura aí, que, mano, é aplicativo de, tipo, textura desatualizada, tá ligado? É realmente textura atualizada todos os dias, tá bom, rapaziada? E voltando lá pro aplicativo, vamos voltar, mano. Vocês já viram que a parte de Sense e de textura, rapaziada, funciona muito bem, tá ligado? Por que a parte de Sense vocês sabem que funciona? Porque eu sempre, rapaziada, passo ela aqui no meu canal principal, tá bom, mano? Aqui no meu canal principal, que se chama File, né, rapaziada? Então, mano, eu sempre passo essas Senses lá, o pessoal sempre gosta, é por isso que eu tenho mais de 350 mil inscritos, tá bom, rapaziada? Então aqui na parte de conhecimento aqui, ó, dicas, você clicando aqui tem várias dicas, tá bom? Até por enquanto tem 5 dicas aqui que eu coloquei pra vocês, que são coisas que eu acho muito importantes pra você jogar mais fácil no Free Fire, tá bom, rapaziada? E eu vou estar colocando mais dicas em breve, tá bom, parceiro? Então aqui realmente tem várias dicas muito foda, ó, botão de atirar aqui mesmo, ó, tem ensinando como é que você faz, tá ligado? Pra tá achando o botão de atirar ideal. Tem até um vídeo explicando melhor em cada conteúdo, se você quiser, ó, como vocês podem ver, tá ligado? Ó, tem um vídeo explicando melhor ali em todos. E, rapaziada, realmente, mano, é um aplicativo muito bom, tá bom? Aqui na parte de HUD tem um HUD aqui, ó, 2 dedos, tá ligado? Já vou estar colocando aqui pra vocês, antes de postar esse vídeo, um HUD 3 dedos, tá bom, mano? Do meu amigo aí que é pro player, tá bom, rapaziada? Enfim, mano, como que baixa esse aplicativo, Tio File? Rapaziada, eu vou estar vindo aqui no Instagram e vou estar clicando no link aqui, mano, que no caso vai estar aqui na descrição pra vocês, tá bom, meu parceiro? É porque, rapaziada, é o seguinte... Eu ainda não postei o vídeo, então eu não vou clicar no link na descrição, né, meu parceiro? Eu vou clicar aqui no link que eu tinha mandado pro meu sobrinho, né? Que é o link que vai estar, o mesmo link da descrição, rapaziada. Rapaziada, colei o link aqui, tá bom, mano? linkbr.com File Sensivity, meu parceiro. Esse link aí, família, vai estar aqui na descrição, tá bom? Vou ensinar vocês como que vocês passam do encurtador, meu parceiro. É só você clicar aqui em não sou um robô, tá bom? Seleciona aqui as faixas de pedestre, cadê? Seleciona esse daqui que é a faixa de pedestre também. Calma aí que eu já respondo a mensagem, senhor. Calma aí, faixa de pedestre. Ó, mano, faixa de pedestre do caramba, família. Verificar, pronto. Ó, agora é só clicar em continuar, tá bom, rapaziada? Quando você clicar em continuar, vai rodar um anúncio, tá bom? É só você clicar aqui no botão de voltar do celular, ó. Aí vai vir aqui, obter link. Você clica de novo, vai rodar outro anúncio. Você vem aqui, só fica clicando em voltar, rapaziada. Sempre que abrir um anúncio, você só clica em voltar aí no seu celular, tá bom? Ó, tô voltando aqui, deixa eu bloquear essa... Sai daqui, isso. Voltei, obter link, tá ligado, rapaziada? Ó lá, passo 4, tá ligado? Só mais uma vez, ó, obter link. Volta mais uma vez, obter link. Pronto, rapaziada, tá aqui no Mediafire. 20 segundos eu consegui passar pelo encurtador rapidinho, tá bom, mano? Só clicando na parte certa, né, mano? E voltando aqui, apertando de voltar no celular. E só clicar aqui em baixar, tá bom, rapaziada? Bom, aqui eu confirmo ok, tá bom, rapaziada? E, meu parceiro, já tá baixando aqui o File Sensivity, melhor aplicativo de sensibilidade, tá bom? Vale lembrar que o link tá aqui na descrição, tá bom, rapaziada? E, ó, você pode reclamar, pô, tio File, tira do encurtador, mas, rapaziada, é bem simples de passar, tá ligado? Como vocês viram aqui no vídeo. E também, meu parceiro, é o único jeito que eu tenho de ganhar dinheiro nele por enquanto, tá bom, rapaziada? Deu um trabalho do caramba fazer ele, 1 mês e meio fazendo isso. Então, mano, eu espero realmente que vocês entendam, beleza, família? Enfim, mano, vamos lá. Deixa eu sair aqui. E, no caso, já tá instalado, tá bom, família? Seria só você clicar aqui, ó, e já instalar, tá ligado? Mas o meu já tá instalado aqui, mano. Então, clicando nele, tá aqui o aplicativo que eu já apresentei tudo pra vocês, beleza, rapaziada? Então, é isso, mano. Assim que baixa, assim que, mano, usa ele muito fácil, beleza, rapaziada? E eu queria pedir a ajuda de vocês, tá bom, rapaziada? Se você tem aquele amigo, mano, que
que quer, mano, um aplicativo foda também, manda o link pra ele, tá ligado? O link tá aqui na descrição pra me ajudar. E, rapaziada, se você achar algum bug no aplicativo, mano, se tiver bugando pra você em alguma coisa, me chama no Instagram, rapaziada. Meu Instagram é FileYouTuber, o link tá aqui na descrição, tá bom? Me chama lá se você achar algum bug, tá bom? Que eu vou estar tentando te ajudar aí. Na verdade, você vai estar me ajudando a corrigir, beleza, rapaziada? Esse bug pra tentar fazer o melhor aplicativo possível pra vocês, beleza? Então é isso, muito obrigado de coração, mano. Deixa o seu like, se inscreve mano, deixa o seu like e se inscreve, rapaziada, porque assim o YouTube vai ver que esse vídeo é bom e vai recomendar pra mais gente, pra ajudar mais gente, beleza, mano? Então é isso, de coração, muito obrigado. Mano, todo meu, tá ligado, mano? Eu fiz esse aplicativo com todo carinho, então, mano, retribui isso aí pra mim, rapaziada. Deixa o like, se inscreve. E é isso, de coração, valeu, falou e fui!